Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos ouvindo vários sermões expondo a doutrina que nós confessamos no Catecismo de Heidelberg. Chegamos hoje à doutrina confessada no dia do Senhor de número 19. Nós vamos fazer algumas leituras, a primeira delas em Efésios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 15 ao 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Agora vamos ao dia do Senhor de número 19, aquilo que nós confessamos, o dia do Senhor 19. Pergunta de número 50. Por que se acrescenta está assentado à mão direita de Deus? Resposta: porque Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como o cabeça da sua igreja, e é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Pergunta de número 51. De que maneira a glória de Cristo, nosso cabeça, nos beneficia? Resposta: primeiro, pelo seu Espírito Santo, ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, pelo seu poder, ele nos defende e nos preserva de todos os inimigos. Pergunta de número 52. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Que em todas as minhas aflições e nas perseguições, eu de cabeça erguida
e cheio de ânimo, espero vir do céu, como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa e removeu de sobre mim toda a maldição. Ele lançará todos os seus e meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo, para alegria e glória celestiais, a mim e a todos os seus escolhidos. Agora vamos voltar a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. A parte do catecismo está explicando o credo apostólico. A pergunta de número 52 explica especialmente quando confessamos que o Senhor Jesus Cristo haverá de vir para julgar os vivos e os mortos. E isso vem justamente da passagem que lemos aqui, 1 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, queremos suplicar agora a Tua bênção para este momento, pois sabemos que o nosso progresso na fé depende de que Tua palavra opere em nosso coração. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude para termos ouvidos atentos, coração humilde, manso, receptivo, desejo sincero de ver Tua palavra sendo frutífera em nossa própria vida. Que o Senhor nos abençoe nisso. Ajude aquele que há de falar para que o faça com integridade. E traz, Senhor, a nós a Tua palavra de tal maneira que ela promova aqueles frutos que são por Jesus Cristo para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim em nome dele. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, quando confessamos a nossa fé na concepção virginal do Senhor Jesus Cristo, em seu nascimento, seu sofrimento, sua crucificação e morte, seu sepultamento, em sua ressurreição, em sua ascensão, quando confessamos essas coisas, estamos efetivamente olhando para trás. Estamos olhando para aquilo que, segundo as Escrituras, o Senhor Jesus Cristo realizou por nós, de uma vez por todas, a fim de nos salvar dos nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Mas a nossa fé a respeito de Cristo, ela não está relacionada somente com a sua humilhação e glória no passado. Nós também cremos em sua glória no presente. Cremos, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 20 a 23, que acabamos de ler, que Deus ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Segundo as Escrituras, o Cristo glorificado, que está assentado à direita de Deus, o Pai, é o nosso cabeça, o cabeça da igreja. Isso quer dizer, como confessamos no Catecismo de Heidelberg, na pergunta e resposta de número 51, que ele, de lá, do céu, à direita de Deus, derrama sobre nós, pelo seu Espírito Santo, os dons celestiais, e que pelo mesmo poder ele nos defende, ele nos preserva de todos os inimigos. E isso é o que nós experimentamos agora. Mas a nossa confissão a respeito de Cristo vai além do presente.
ela também olha para o futuro. A cada domingo confessamos não somente que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é o presente. Mas também confessamos sobre o futuro, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É esta preciosa verdade que também encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Essa verdade procede de uma passagem como essa. E nessa passagem o Evangelho nos ensina que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele julgará os vivos e os mortos. Isto é o tema da pregação desta tarde. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele julgará os vivos e os mortos. Então nós vamos ver 2 pontos. O primeiro ponto é este: o Senhor Jesus Cristo voltará. Para entender melhor as palavras do apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo 4:1, nós devemos então primeiro observar o contexto. Esta é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E quando ele a escreveu, ele estava preso em Roma por causa do Evangelho. Ele estava aguardando a sentença de morte. E ele escreve ao jovem Timóteo, a fim de oferecer a Timóteo as palavras finais de encorajamento e instrução. As palavras do apóstolo Paulo aqui são marcadas por uma compreensão de que ele estava vivendo os seus últimos dias. Isso fica evidente quando lemos o versículo de número 6, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Também uma profunda compreensão de que até aquele momento de sua vida ele havia cumprido integralmente o trabalho que Deus lhe confiara. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora que a hora da morte se aproximava, o apóstolo compartilha com Tito a sua esperança. Essa esperança é descrita no versículo de número 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Mas note, o apóstolo sabe que esta coroa só lhe será entregue naquele dia. Isto é, no dia em que o Senhor Jesus Cristo, o reto juiz, voltar para julgar os vivos e os mortos, como está no versículo 1. E à luz da vinda de Cristo, para julgar os vivos e os mortos, que Paulo está aqui nas suas últimas palavras, no último capítulo desta carta, encorajando Timóteo a também cumprir fielmente o seu ministério. Veja versículo de número 5. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cabalmente, integralmente, totalmente. É isso que o apóstolo está fazendo também no versículo 1. No versículo 1 ele coloca Timóteo sob juramento de cumprir seu ministério. Portanto, ele diz que é diante de Deus e diante de Jesus Cristo, aquele que haverá de voltar como juiz, que Timóteo deve cumprir o seu ministério. É nesse contexto que Paulo apela em nome da manifestação de Cristo e pelo seu reino que Timóteo pregue a palavra. Notem que o apóstolo está usando aqui 2 palavras, 2 termos, para falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele se refere à segunda vinda de Cristo como a sua manifestação, também como seu reino. Essa palavra, manifestação, ela implica em aparecimento, ela implica em revelação. Ela também aparece lá no versículo de número 8, quando quando o apóstolo Paulo diz:
Já agora a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Manifestação. Essa é a palavra aqui. Nesse contexto, essa palavra refere-se ao visível, glorioso aparecimento de Cristo quando ele voltar, na sua vinda. O que indica, então, que a segunda vinda de Cristo não será, como pensam alguns, um evento oculto ou secreto. Pelo contrário, os textos aqui nos ensinam que quando ele voltar, ele virá com poder e grande glória. Esse é o testemunho das Escrituras. Em Mateus 24, versículo 30, se pode ler: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E talvez alguém que defendesse outra posição diria, mas aí são os ímpios que vão ver a volta do Senhor Jesus Cristo, a sua manifestação em glória. Mas em Tito, capítulo 2, versículo 13, falando à igreja, lemos que a igreja, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O que a igreja aguarda é a manifestação de Cristo Jesus. Cristo aparecendo com poder e grande glória nos céus. Aqui em 2 Timóteo 4:1, o texto também mostra uma relação entre a segunda vinda de Cristo e o seu reino. Ainda que agora o reino de Cristo se estenda sobre todas as coisas, ele não é reconhecido pelos homens como rei. Pelo contrário, ele é resistido. O Salmo 2 indica isso. Mas quando Cristo vier, todos verão a majestade do seu reino eterno. Todo joelho se dobrará. Toda a língua de todos, confessará que ele é Senhor. Essa referência ao reino é então uma referência à dimensão futura deste reino. No versículo 18, o apóstolo menciona isso ao falar do reino celestial. Portanto, quando usamos as palavras do credo apostólico e confessamos que Cristo há de vir para julgar vivos e mortos, quando dizemos há de vir, estamos repetindo o que a Bíblia ensina, que Cristo voltará. E como temos visto, a sua vinda será uma vinda gloriosa. Ele se manifestará aos olhos de todos. Por isso, confessamos não só que agora o Senhor Jesus Cristo está assentado à direita de Deus o Pai, mas também confessamos que ele há de vir. Então sabemos que agora, dos céus, como cabeça da sua igreja, Cristo está derramando sobre nós suas bênçãos, ele está derramando sobre nós os seus dons, ele está nos dirigindo, ele está nos preservando. Mas saibam e lembrem-se, chegará o dia em que ele voltará. Quando ele subiu à vista dos seus discípulos, o que foi que os anjos disseram? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então temos esta esperança. Confiamos no que Deus nos diz no Evangelho. Cristo virá. E no dia em que ele vier, meus amados irmãos, no dia em que Cristo voltar, todas as promessas de Deus chegarão ao seu pleno cumprimento. Os vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão,
a herança nos será entregue. O pecado, a dor, a morte, todo sofrimento cessará. Nossas lágrimas serão enxutas. E então passaremos a conhecer com precisão nunca antes conhecida o significado de ser bem-aventurado. Mas essa boa nova sobre a vinda de Cristo não deve nos levar a cruzar os braços como quem espera. Notem que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que Cristo virá, a sua manifestação e reino, e em seguida ele diz: prega a palavra, versículo 2. Isso, tendo uma aplicação um pouco mais ampla do que para somente os ministros da palavra, significa que cada um de nós, de acordo com seus dons e de acordo com o seu ofício, deve trabalhar com toda a diligência para o reino de Cristo. Significa que, como igreja, temos a responsabilidade de manter viva a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Amados irmãos, então devemos sempre manter essa expectativa. Cristo voltará. Sua fé não diz respeito somente ao presente e a esta vida, mas diz respeito ao futuro e à eternidade. Por isso nós devemos ansiar pela vinda de Cristo. Devemos dizer que Ele venha, que seu reino logo se estabeleça definitivamente, completamente. Irmãos, vocês confessam a vinda de Cristo todos os domingos. Vocês dizem que há de vir. Mas a pergunta é, durante a semana, vocês anseiam por esse dia? Que Ele venha logo? Vocês estudam, trabalham, se esforçam, não só tendo em vista o sustento de sua família, mas também tendo em vista o reino de Cristo? Que o Senhor nos conceda não esquecer que Ele virá e que todos os dias possamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. O segundo ponto, o primeiro foi que o Senhor Jesus Cristo voltará. O segundo ponto é, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele julgará os vivos e os mortos. Quando Ele vier, haverá então chegado o fim dos tempos, o fim da história. Por isso, a sua segunda vinda é descrita como o último dia. E o que acontecerá neste dia final? A resposta é: quando Ele virá, quando Ele vier, acontecerá o juízo. Observem que o apóstolo Paulo faz uma relação entre a vinda de Cristo em glória e a consumação do seu reino com o dia do juízo final. Quando Ele voltar, Ele julgará os vivos e os mortos. Ele julgará os vivos, isto é, aquelas pessoas que estiverem vivas quando Ele voltar. Mas Ele também julgará os mortos. Essas pessoas todas haverão de ressuscitar e serão julgados por Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20. Capítulo 20, versículo 11 até o 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, todos os homens, desde Adão, serão julgados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele se assentará no seu trono e, como um reto juiz, julgará a cada um. Por isso a Escritura fala sobre o tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a Escritura nos diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. No final, os que estiverem unidos a Cristo, aqueles que se arrependeram de seus pecados, aqueles que colocaram sua confiança em Cristo para serem salvos por Ele, estes não sofrerão a condenação, pois a Escritura diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. No dia final, nós não seremos condenados. Pois, como confessamos na pergunta e resposta 52 do nosso catecismo, o próprio Senhor Jesus Cristo já submeteu-se ao juízo de Deus por nós. É por isso que nós não seremos condenados. Porque ele já sofreu o juízo de Deus contra os nossos pecados. Ele removeu, como confessamos, de nós toda a culpa, toda a maldição, toda a condenação do pecado. E esta é a nossa esperança. Quando Cristo voltar, não seremos por ele condenados. Mas antes, confessamos, ele nos levará para si mesmo. E com ele, todos os escolhidos desfrutarão a alegria e a glória celestial. E mais, sem merecermos, por pura graça, ele recompensará a cada um de nós. Aquilo mesmo que o Espírito Santo nos fez fazer, Deus nos retribuirá pela sua graça. Esta era a certeza de Paulo. Já agora a coroa da justiça me está aguardando. É isso que o apóstolo está lembrando a Timóteo, a fim de encorajá-lo a cumprir o seu ministério. Esta esperança também deve nos encorajar a cumprir o ofício que Deus nos deu. O ofício de pai, o ofício de mãe, o ofício de pastor, o ofício de presbítero, de diácono, o ofício de membro, o ofício de irmão. Talvez agora tenhamos de sofrer aflições e perseguições nesse mundo, mas podemos ter a certeza, isto vai findar. Diante dos ataques dos nossos inimigos, o catecismo diz, podemos manter a cabeça erguida por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos perdendo. A vitória é certa por causa de Cristo. E por estarmos nele, por mais que as nossas obras sejam pequenas e imperfeitas, e até podemos dizer indignas de Deus, por causa da sua graça, Cristo nos recompensará. Portanto, à luz da segunda vinda de Cristo, vivamos de maneira santa e cumpramos a vocação para a qual Deus nos chamou. E que à luz da segunda vinda de Cristo, que irá julgar vivos e mortos, e cada um
faça aquilo que Deus lhe deu. Que o ministro da palavra pregue, insta, corrija, repreenda, exorte. Que os pais eduquem seus filhos. Que homens e mulheres cumpram aquilo que lhes foi confiado pelo Senhor. Que cada um de nós faça a parte que lhe cabe no corpo de Cristo com toda fidelidade. Quando Cristo voltar, nós não vamos receber sua justiça. Mas, incrivelmente, nós receberemos mais da sua graça. Mais da sua graça. Mas há também aqueles que naquele dia receberão do justo juiz, do grande juiz, a justiça absoluta. Agora nós constantemente ouvimos pessoas reclamando da justiça, dizendo: não há justiça neste mundo. Isso é verdade. Os homens não podem oferecer justiça perfeita. Não há nenhum sistema judiciário perfeito no mundo. Mas quando Cristo vier, cada um receberá o que é justo, o que merece. Não haverá apelações, não haverá erros no julgamento, não haverá suborno, não haverá acepção de pessoas, mas cada um será julgado segundo a reta justiça de Deus. Todos aqueles que desprezam o Evangelho, que rejeitam a Cristo, que estão fora da igreja, serão condenados. Sofrerão uma pena sem limites, uma pena eterna. Não haverá advogados para encontrar alguma brecha na lei. Não será possível fugir. Mas haverá dia após dia tristeza e mais tristeza, sofrimento e mais sofrimento. Nenhuma dor que alguém passe neste mundo pode comparar-se ao castigo eterno. Os pecadores não encontrarão mais graça, mas somente a justiça. Não haverá misericórdia, mas justiça para os pecadores que não se arrependeram. Milhares e milhares estarão diante de Cristo e serão por ele condenados. Inclusive milhares e milhares de pessoas que agora se julgam crentes, que se iludem, que brincam com o Evangelho. Naquele dia, muitas dessas pessoas ficarão decepcionadas quando Cristo as condenar. Milhares e milhares de filhos da aliança que foram chamados a responder com fé às promessas de Deus, que receberam o sinal e o selo da aliança, o batismo, serão condenados, porque desprezaram a Cristo. Naquele dia, quando finalmente a justiça estiver sendo exaltada, os homens, tudo aquilo que os homens mais amam, imediatamente perderá o seu valor. As riquezas não servirão. Os prazeres e vícios mais amados serão descobertos como os piores males. Os amigos que agora dizem: você não precisa de Cristo, serão descobertos como os piores inimigos. Naquele dia não haverá mais tempo para arrependimento. Haverá choro, mas ninguém vai enxugar as suas lágrimas. O juiz está para chegar e, como já ouvimos, ele certamente voltará. E é possível que agora muitas pessoas não liguem para isso. Há pessoas até que riem em seu coração. Mas este dia chegará.
E então não haverá riso para aqueles que não houverem se arrependido de seus pecados e buscado sua salvação somente em Cristo. Por isso, o anúncio de que o Senhor Jesus Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos é também um chamado ao arrependimento. É um chamado para que os pecadores corram para Cristo, pois ainda podem achar graça. Ainda podem encontrar perdão para os seus pecados. Ainda podem escapar do juízo eterno. No entanto, muitos são como os genros de Ló. Mesmo quando os anjos os avisaram da repentina destruição que estava para cair sobre Sodoma e Gomorra, aqueles rapazes preferiram ficar e receberam o justo juízo de Deus pela sua incredulidade. Por isso, cada um deve ter certeza sobre a resposta para esta pergunta. Responda agora para si mesmo. O que aconteceria se Cristo voltasse agora? Para você. Se alguém não está em Cristo, saiba, quando Cristo voltar, ele voltará contra você. E tudo que estará reservado para tal pessoa é o cálice amargo da ira de Deus. E tal pessoa ouvirá daquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas se você confia em Cristo, se Ele é o teu Salvador, então calma, não há nada que temer. Seus pecados já foram perdoados. Você já foi justificado e santificado. E o que você ouvirá naquele dia, da boca do reto juiz que há de vir para julgar os vivos e os mortos, será: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você confessa isso, pois é exatamente isso que o Evangelho promete para todos que estão em Cristo. Então, irmãos, que possamos com grande diligência cumprir a vocação para a qual Deus nos chamou, na expectativa da vinda do reino, do reto juiz, o Senhor Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Amém.